E aí pessoal, tudo bem? Eliezer aqui novamente e hoje a gente vai trazer uma reflexão que eu acredito que seja importante para você, interessante, e que a partir das nossas observações, seja numa questão mais filosófica, também fazendo-se valer das observações até mesmo segundo os nossos cientistas, que são bastante criteriosos com relação a isso, e eu acredito que a reflexão que eu vou trazer aqui com certeza vai ajudar você a repensar talvez sobre a realidade. A temática que a gente vai abordar aqui é justamente: existe realmente vidas em outros planetas? Existe vida inteligente em outros planetas? Então a gente vai trazer uma reflexão aqui e a partir dessa reflexão você pode responder para você mesmo. Lembrando, como faço em todos os vídeos, o assunto não se consolida como verdade. Todas as minhas questões, elas sempre são questões que produzem certas reflexões, porque a verdade ela não se consolida a partir do pensamento humano. Nós estamos nesta busca pela verdade. E eu acredito particularmente que a verdade como um todo só é possível a partir do momento que você tem uma ótica do todo. E é uma questão impossível, porque nós estamos percebendo a realidade através de pontos fragmentados, que seríamos observadores da realidade através dos nossos olhos. Observamos o mundo e imaginamos o mundo através da nossa ótica, fazendo uso das nossas crenças. Mas nós podemos observar e a partir de observações podemos deduzir coisas sobre a realidade e coisas até mesmo além daquilo que nós podemos perceber, além dos nossos sentidos, através da observação. Esse eu acredito que seja um papel fundamental, não somente da filosofia, mas também da ciência como um todo, seja um papel fundamental para os buscadores da verdade, para aqueles que estão caminhando em busca de algo mais, algo que faça mais sentido em suas vidas, algo mais substancial. Antes da gente entrar nessa questão, que é uma questão mais filosófica, se inscreva no nosso canal, como disse sempre, né? Você se inscrevendo no nosso canal vai fazer a gente a expandir o nosso canal, porque nós sabemos que o YouTube ele acaba sendo cruel com a gente, que somos produtores de conteúdo, somos formadores de ideia, mas que o canal é pequeno e o YouTube ele trabalha sempre com aquela questão de quantidade. Então os algoritmos, quando os canais eles não são tão interativos, os algoritmos acabam deixando a gente lá embaixo, que é para não ser visto mesmo. Enfim, pessoal, se inscreva no nosso canal, assim você vai dar uma força para a gente sempre contribuir com essa questão de fazer com que as pessoas expandam as suas consciências, fazer com que as pessoas se tornem mais esclarecidas com relação à realidade. Mais esclarecida com relação à realidade, com certeza as pessoas têm uma tendência a viver melhor, tanto numa vida mais particular, na questão individual, como na questão coletiva. Enfim, pessoal, eu quero deixar um ponto aqui e a gente vai complementar essas questões aí. Primeiro, existe realmente vidas extraterrestres, vida fora do planeta? E se existe, essas vidas são inteligentes? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é sobre uma perspectiva mais demográfica, uma perspectiva mais geográfica. Nós sabemos no nosso dia a dia, isso é comum, no nosso dia a dia, isso não cabe questionamento, porque faz parte da nossa rotina diária, né? Nós sabemos que nós dividimos o globo terrestre com milhares e milhares de espécimes diferentes de vida, né? Seja planta, seja o reino animal, seja o reino vegetal, mas vamos dar mais ênfase nos seres, né? Nos seres moventes, né? Nos seres vivos, engloba animal, insetos, enfim, micro-organismos, os grandes mamíferos, todos. A gente convive com espécies diferentes de animais, né? Espécies diferentes de insetos e seres de toda sorte. Sabe-se, ou estima-se que exista aproximadamente aqui, né, em termos geográficos, sabe-se que existe aproximadamente catalogado 3 milhões de espécimes, de seres, de espécies de vida. Vidas, umas até mesmo
diferentes, chegando ao ponto de ser opostas às outras, em questão de necessidades fisiológicas, necessidades biológicas, toda aquela conformatação, né, de um ser, né, desde uma ameba até os grandes mamíferos, e incluindo o ser humano. Então, sabe-se que tem aproximadamente 3 milhões, mas estima-se que exista aproximadamente 30 milhões de espécimes de vida, ou seja, praticamente o que nós conhecemos dessas diversidade que existe no nosso globo é praticamente 10% do que realmente tem. Ou seja, nós convivemos com seres que nós não fazemos a mínima ideia que eles existem. E eles compartilham o globo com a gente. Cada um dentro do seu aspecto. Agora, já é uma questão para a gente refletir. Percebendo que nós já convivemos diariamente com uma diversidade enorme de seres, de vidas, englobando tudo, né? Sem contar ainda, se a gente for englobar assim, o reino vegetal, aí a coisa se estende mesmo. Enfim, agora vamos estender isso sob uma perspectiva mais astronômica da coisa. Nós sabemos, segundo as observações, né, científicas, que o planeta Terra nada mais é do que, como diz Carl Sagan, um pequenino ponto pálido azul que faz parte do Sistema Solar. Seria o terceiro planeta do Sistema Solar. E sabe-se que o nosso grandioso Sistema Solar, mais relacionado à galáxia, esse cisco, né, conhecido como Sistema Solar, ele faz parte do braço, de um dos braços da Via Láctea, que fica numa região periférica. E que nessa Via Láctea existe aproximadamente 100 milhões de estrelas, 100 milhões de sóis. E sabe-se que todos esses sóis também têm ali os seus sistemas, planetas, exoplanetas, satélites, enfim. Todos esses milhões de sóis, cada um tem a sua sistemática planetária. Alguns desses sóis, alguns desses sistemas sendo sistemas binários. Então nós sabemos que, segundo o ponto de vista científico, e que dá para a gente refletir em cima disso, que só na nossa Via Láctea existem números incontáveis de planetas. Porque se cada um desses 100 milhões de sóis aproximadamente tem o seu sistema, então a gente já começa a perder de vista essa questão de quantos planetas não existem só na nossa Via Láctea. Quantos planetas semelhantes ao planeta Terra não existem só nessa Via Láctea. Só que não para por aí. De uma perspectiva mais cosmológica, de uma perspectiva mais universal, sabemos que a Via Láctea ela é apenas mais uma entre 200 bilhões de outras galáxias. E algumas dessas galáxias é composta por trilhões de sóis. Existe um cientista chamado Neil deGrasse Tyson. Ele diz que existem mais sóis no universo do que grãos de areia na Terra. Então nós estamos falando de sóis. Cada um desses sóis possui a sua sistemática, os seus sistemas planetários, toda aquela coisa funcionando, como funciona o nosso sistema solar. Então nós percebemos que de sóis nós já temos números inimagináveis, a coisa é incomensurável. Agora, e planetas? E planetas como a Terra? Então a gente, a partir dessa perspectiva, pode deixar a questão: existe vidas fora da Terra? Não começa a ficar óbvio a questão? Porque a gente pode abordar de diferentes perspectivas essa questão, mas começa a ficar óbvio, porque tamanha grandeza desse universo somente vai se gerar vida nesse pequeno ponto pálido azul. E nesse pequeno ponto pálido azul, com uma diversidade gigantesca de espécimes de vida. Então, a partir da nossa perspectiva geográfica, a gente pode estender, né, essas espécimes, essas diferenças de vida, esses compartilhamentos dessa multidiversidade de coisas para toda essa grandeza, né, que vai na casa aí de números incontáveis. Então fica a primeira pergunta: será que existe vidas fora da Terra? Parece ser óbvio que sim. Mas, obviamente, vai ficar a seu critério a partir dessa reflexão. Mas não acaba aqui. Vamos complementar
essa questão na questão da inteligência. Então, se a gente for parar para tentar entender o mundo sob perspectiva humana, obviamente que parece que só o ser humano é o detentor da inteligência. Só que a inteligência ela atua num aspecto totalmente diferente daquilo que imaginamos. Por quê? Porque tudo é por si inteligente. Todos os seres, todas as espécies que nós compartilhamos, que nós comungamos o mundo, cada um deles tem as suas formas de inteligência. Claro que se a gente vai observar um animal ou um inseto na perspectiva humana, esperando que o inseto, sei lá, ele vá sentar na sala do sofá e dialogar com seu irmão, com a sua família, ou que o inseto ele aprendeu a desenvolver dispositivos, sei lá, ele desenvolveu um veículo e agora você está observando que ele está dirigindo e toda aquela coisa. Se você projeta isso nos animais, obviamente que você nunca vai achar inteligência, né? Mas agora se você começa a entender que a inteligência ela é multifacetada, que ela tem diferentes formas de interagir e que a inteligência ela não consolida somente no ser humano, mas que toda a existência é por si inteligente e que os animais eles têm as suas inteligências e eles são desenvolvidos para fazer determinados parâmetros, segundo os seus parâmetros. Ou seja, dentro do aspecto de uma formiga, ela tem inteligência suficiente para executar a tarefa que a natureza lhes atribuiu. Dentro da perspectiva de um elefante, de um cachorro ou qualquer outro animal, cada um deles, dentro do aspecto deles, eles já têm a inteligência necessária para desenvolver o que lhes foi atribuído pela natureza. Agora vem cá, o que existe de diferença em todos esses aspectos? A diferença é de consciência, claridade de consciência. Então, quando se fala em termos inteligente ou quando se fala em termos de consciente, nós sabemos que desde os minerais, desde os átomos e tudo praticamente que existe, eles possuem formas de inteligência e possuem formas de consciência, porque existe uma interação. Como eu disse, não vamos esperar que esses seres usem a palavra para se comunicar, mas nós sabemos que todos os seres eles trocam informações, desde átomos até grandes mamíferos. Nós sabemos que as bactérias trocam informações entre elas. Então nós sabemos que existe consciência e existe inteligência. Ou seja, inteligência multifacetada, cada um num aspecto. E que o ser humano ele simplesmente ele projeta a sua maneira de entender o que é inteligente nas outras coisas, fazendo com que as outras coisas sejam diminutas. Só quando você pensa de uma perspectiva além das crenças humanas, você começa a perceber que a inteligência está distribuída em tudo. Retomando aqui a questão da consciência. Agora existem diferentes graus de consciência. Não vamos esperar que, por exemplo, um cachorro ele tenha a mesma claridade ou ele tenha a mesma consciência expandida em relação a um ser humano. Sabemos que o ser humano ele tem uma consciência mais expandida. Então, nós temos aqui uma inteligência multifacetada, só que em diferentes graus, de consciência, de expansão de consciência. Aí sim, por nós termos uma consciência mais expandida, nós podermos enxergar além dos nossos propósitos, nós podermos fazer projeções futurísticas, aí sim nós ocupamos praticamente o primeiro lugar, no orbe terrestre. Ou seja, por termos uma claridade de consciência, praticamente nós estamos na posição de dominar. E é isso que a gente faz, porque isso é muito óbvio. Agora, nós estamos falando do aspecto de inteligência em toda essa diversidade de vida, somente nesse ponto pálido azul. Eu quero que vocês lembrem daquela reflexão que nós estamos compartilhando de um universo que é incomensurável, é colossal, é gigantesco. Você acredita em Deus ou não, mas acreditando em Deus, já começa a perceber que Deus ele tem uma mania incrível de grandeza. E bota grandeza nisso. Ou seja, você pode continuar acreditando em Deus, só que você vai perceber que ele vai muito além daquilo que você imagina. Então, englobando esse aspecto da grandeza universal e esse aspecto da inteligência, vem uma outra pergunta. O universo ele é consciente por si só. O universo ele é inteligente por si só. Aí, para complementar a pergunta,
existe vida fora da Terra? Agora, uma outra questão, existe vida fora da Terra e essas vidas são inteligentes? Essa questão, baseado na minha reflexão, já pode responder para você. Para mim é muito óbvio que existe vida fora da Terra, dado a grandeza, e que essas vidas são inteligentes. E que cada sistema planetário desse existe a sua diversidade, seus incontáveis números de espécies diferentes. E entre essas espécies diferentes, com certeza uma delas tem uma consciência expandida, tal qual o ser humano. Alguns orbes com consciências muito mais expandida, milhões de anos mais expandida do que o ser humano, com tecnologias incríveis, tecnologias inimagináveis por nós. Algumas raças com tecnologias talvez à altura da nossa. Algumas raças em alguns planetas talvez vivendo em tempo das cavernas, talvez vivendo lá milhões de anos atrás, coisa que a gente passou. E a gente consegue perceber dessa perspectiva. Então eu deixo a questão, mais uma vez. Existe vida fora da Terra? E essas vidas, elas são inteligentes? Reflita comigo que você, por si só, já responde. Você pode perceber que tudo que eu trouxe aqui ainda não é um assunto abstrato. É baseado o quê? Na reflexão, e essa reflexão ela é baseada em observações criteriosas, segundo as metodologias científicas. Ou seja, baseado nessas observações, a gente consegue ou deduzir que a vida, ela simplesmente não termina ou ela não começa nesse pequeno ponto pálido azul. E que sim, né, o nosso globo ele faz parte de toda uma sistemática, onde toda sistemática é consciente por si, né, variando em graus de consciência, e que cada uma dessas sistemáticas que compõem o universo tem por si, naturalmente, as suas inteligências que vão se desenvolvendo. E quanto mais vai se desenvolvendo, maior também é o grau de consciência, a expansão de consciência. Então fica a primeira questão aqui que eu queria deixar. Vamos para um segundo ponto, porque as pessoas têm aquela incrível mania, culturalmente, de Tomé, ver para crer. Ah, Lézer, mas eu nunca vi isso, cara, eu não acredito nisso. Eu acho que isso não passa de fantasia do ser humano. Eu acho que isso não passa de crença. Eu acho que isso já está virando até religião. Porque eu nunca vi. Eu só ouço falar. Então vamos para algumas coisas materiais. Eu acredito que só nessa primeira reflexão, nesse primeiro ponto, nesse primeiro pacote, já consolida a questão. Agora, o que são, o que fazem, aí já é um outro ponto, já é uma outra questão que eu concordo com vocês, que entra muitas questões abstratas, questões de crenças. Mas vamos para as questões daquela metodologia mais ufológica, de ver para crer, aquela metodologia mais convencional, de ir para campo, observar, já viram naves, já foi registrado o avistamento de naves em tal lugar, já foi registrado algumas abduções, que são casos assim, da perspectiva do ser humano, casos mais concretos, por assim dizer. Ou seja, só nesses casos concretos já dá para a gente englobar na primeira reflexão, no primeiro bloco de reflexão. Mas vamos lá. Existe um americano, não sei se você conhece, chamado Steven Greer, e ele é um cara bem conhecido aí nos meios ufológicos, e ele é um cara também que tem muito contato, né, com alguns governantes dos Estados Unidos, inclusive teve contato ali com até então o presidente George W. Bush, e contato com muitos militares de alta patente dos Estados Unidos, e ele relata muitas coisas em relação a vida extraterrestre. Inclusive também ele tem as próprias experiências, porque foi um cara que rodou o mundo, aliás roda o mundo ainda hoje, tem muitos conteúdos dele circulando na internet, e ele rodou o mundo e roda o mundo, e ele já teve contato com muitas pessoas, muitas testemunhas, ele já arrolou muitas evidências, muitas testemunhas. Estima-se que ele já tenha praticamente 3.500 casos comprovados entre abduções, avistamentos, e desses 3.500 casos comprovados envolvendo militares de alta patente dos Estados Unidos e até mesmo governantes. Então, só nisso
já dá para se consolidar a questão. Agora, sabe-se que existem milhares e milhares e milhares de casos, né, de abduções, de avistamento de naves. Temos aqui, vamos aqui no Brasil aqui, temos um caso muito famoso que seria o caso dos anos 70 de Hermine Bianca, que na época repercutiu-se muito. Temos um caso do Tiago Machado também que repercutiu-se muito. Temos ali um caso de Arthur Belletti, ali do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, na década de 50. Então, nós temos muitos casos. Temos a Operação Prato, temos o ilustríssimo, né, General Uchoa, que escreveu aquele livro Mergulho no Hiperespaço. Um cara muito sapiente nessa questão, e ele tentou ali no Mergulho no Hiperespaço, ele tentou trazer uma metodologia muito eficaz, né, de comprovação em relação a vidas inteligentes fora do planeta. É claro que ele vai ali reportar muito da sua própria experiência, mas ele tenta traçar, né, todas essas evidências sem perder aqueles parâmetros científicos, aqueles parâmetros mais concretos da coisa. Então, temos aí muitas pessoas, né, inteligentes, muitas pessoas sérias, que lidam com essas questões abertamente e que elas não desacreditam em hipótese nenhuma. Uma pelas próprias experiências e uma pela própria evidência. Então nós podemos englobar esse fato, né, do ver para crer junto com aquela grandeza, e nós temos dois fatores praticamente que consolidam essa questão, né? Existe realmente. Agora, só para finalizar, a gente poderia falar muito sobre essa questão de vidas extraterrestres. Só para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês a relação dos contatos, né, que se existe. Nós sabemos que existe o contato de primeiro grau, sabemos que existe o contato de segundo grau, terceiro, quarto e quinto grau. Dr. Stephen Greer, ele retrata muito desse contato de quinto grau. Por quê? Porque aí já vai entrar essas questões mais abstratas, porque nós sabemos que, além de evidenciarmos vidas inteligentes, vidas de grau de consciência superior ao do homem, não todas, obviamente, varia de planeta para planeta. Além da gente constatar isso, também constatamos que existem muitas atividades paranormais, atividades espirituais, atividades psicológicas, atividades mentais envolvidos nesse processo. O que engloba o quê? Porque eles são elementos também que eles lidam muito com essas questões metafísicas da vida, que entra essa questão abstrata. Ou seja, a abdução ela não pode se dar somente em que uma nave abduz uma pessoa, ou por uma questão de pesquisa deles mesmos, ou por uma questão acidental, como aconteceu milhares e milhares de vezes. Mas existem abduções também do corpo perispiritual ou do corpo mental. Existem esses tipos de abduções. Existem tipos de comunicações por telepatia. Existe um variado tipo de contatos, de trocas de informações. E essas informações elas estão englobadas nesse contato de quinto grau. Então, só para vocês perceber que nós podemos evidenciar, primeiro, vida extraterrestre. Nós podemos evidenciar que essas vidas são inteligentes, algumas até superiores à nossa inteligência em matéria de convivência, de troca de informações. E também nós podemos englobar esse mundo astral, esse mundo espiritual, essas questões mais metafísicas da vida que estão diretamente ligadas a isso. Bom, pessoal, eu não vou estender muito esse vídeo, poderíamos falar muito mais sobre isso, mas eu queria só dar essa pincelada aqui para fazer com que você reflita, e a ênfase maior de tudo isso que eu disse é para que você reflita primeiramente, antes de entrar nessas questões mais abstratas que eu trouxe aqui. Pode ver que eu falei bem pouco mesmo, a gente poderia estender mais, mas aí já existe aquele ceticismo, e eu até entendo, porque quando entra essas questões mais de questões paranormais, questões de contatos mediúnicos, aí ela começa a ficar uma questão mais que você precisa passar pela experiência para você compreender isso. Mas saiba que isso também tem tudo a ver, está totalmente, diretamente ligado a essas questões. Mas eu queria dar mais ênfase
naquela primeira questão para que você reflita. Talvez você ainda tenha dúvidas. Tá certo você ter dúvida. Você não precisa acreditar ao pé da letra em mim. Mas você, mediante uma reflexão profunda em questão à realidade, com certeza você vai desvelar, você vai descobrir coisas que praticamente têm a ver com você e que talvez por você não ter esses parâmetros, acaba simplesmente ouvindo um aqui, outro ali e não tendo talvez esse parâmetro acaba não refletindo além da caixa, né? Além da nossa perspectiva, do que é ser inteligente, da perspectiva de grandeza do universo. Eu queria deixar aqui para você, só para você pensar um pouco mais. Eu costumo sempre dizer, né? Quando a gente tem um olhar diferenciado para a realidade, quando a gente olha a realidade sob outras perspectivas, obviamente a realidade ela começa a se moldar segundo a nossa perspectiva. Se você olha a realidade sob uma perspectiva transcendente, sob uma perspectiva mais abrangente, sob uma perspectiva mais expandida, o que vai acontecer? As coisas vão se expandir, né? O véu vai se rasgar, você vai conseguir enxergar além das suas crenças, mas é preciso que você se abra para isso, é preciso que você saia somente daquele espectro de crença que talvez você tenha dúvidas ali, ou que talvez aquelas crenças te deixem estagnado, fazendo com que você tudo tente colocar dentro daquela crença. E você sabe que tem muitas coisas, né, nessa relação de grandeza que não cabe na crença. Ou seja, você precisa aumentar o seu mundo, expandir a sua consciência é o mesmo, é a metáfora de aumentar o seu mundo. Se você expande a sua consciência, começa a caber mais coisas aí, mais informações. Quanto mais entra a coisa exponencial, mais é a compreensão. Mais compreensão, você também vai se abrir para novas experiências, novos paradigmas. E com isso, com certeza, você vai sanar muitas dúvidas que você tem em questão à realidade. Expandindo mais a mente, obviamente está tudo ligado. Expandindo a mente, você vai ter uma vida melhor, você vai ser uma pessoa mais esclarecida e você vai pensar sobre outros aspectos da vida e até mesmo se você é uma pessoa que é religiosa, acredita em Deus e tal, você não vai deixar de acreditar em Deus, mas você pode até mesmo saber que aquele Deus que a gente acredita, ele não se limita somente no nosso globo, ele simplesmente faz questão de colocar vida em tudo, toda essa diversidade, todas essas espécimes. E é isso, pessoal, inscreva no nosso canal, grande abraço, muitas felicidades, muita paz a você e até um próximo vídeo.